E aí galera, beleza? Continuando aqui nossa aula, agora a gente vai falar sobre sistemas de coordenadas. Em cálculo vetorial é bom a gente saber brincar e manipular, né, fazer contas, não só no nosso sistema tradicional, que é o cartesiano, que também é conhecido como o sistema de coordenadas retangulares, mas também em outros sistemas, no caso as cilíndricas e as esféricas. Bom, suponho que vocês já fizeram, né, cálculo 3, então com certeza vocês já viram isso aqui, é só uma revisão. Vamos começar falando sobre o sistema de coordenadas cartesianas. Bom, o seu segundo nome se torna bem mais claro, né, o que que isso significa, né? Sistema de coordenadas retangulares. Então, as coordenadas deles, que são x, y, z, é capaz de formar para a gente figuras retangulares. Aqui está expresso como é que são dados essas coordenadas e quais são os seus vetores unitários, né? Acho que não tem muito que me aprofundar nisso aqui. Já as coordenadas cilíndricas, onde essas coordenadas são dadas por ρ, φ, z, e é bom vocês decorarem isso aqui, essa ordem também, ela é dada da seguinte forma. Ela é útil para quando a gente quer representar num sistema tridimensional figuras que se assemelham a algum cilindro. E bom, dado um ponto no espaço, né, nesse sistema de coordenadas, ele vai ser atribuído um valor ρ, que é dado pela distância do eixo z até este ponto. É como se fosse o raio do cilindro que está aqui cercando. A gente vai ter um valor φ, que é o ângulo entre o eixo x e este ponto. No caso, este é o φ. E o z, que é o mesmo das coordenadas cartesianas que a gente viu antes. Ele tem esses vetores unitários. E bom, para a gente poder falar de vetores unitários, é bom vocês terem noção do seguinte. O vetor unitário ele é dado na direção e sentido da ordem de crescimento da sua coordenada. Por exemplo, vamos voltar aqui para as coordenadas cartesianas, né? Dado qualquer ponto de x aqui, esse x ele vai crescendo indo daqui para cá, tá vendo? Tipo, é só seguir essa coordenadazinha x aqui. Então, esse é o vetor unitário x. Já o y, ele cresce nesta direção, dado aqui por esse... Eu não sei se consigo pegar... Se eu consigo desenhar, consigo, tá? Ó, aqui eu tô crescendo meu x. Então, esse é o nosso vetor unitário, x vai estar apontado para cá. Aqui eu estou crescendo meu y. Então o vetor unitário AY vai ser dado nessa direção para cá. E aí eu consigo fazer o que eu preciso. Ok? Já nas coordenadas cilíndricas, vocês vejam o seguinte. O nosso ρ, como ele é dado pelo raio da nossa cilindro aqui, ele cresce nessa direção aqui, né? No caso, ele pode crescer para cá ou para cá, enfim. Vamos pensar nesse ponto aqui. O nosso ρ, ele cresceria nesta direção aqui. Então, o nosso vetor unitário para esse ponto, a ρ, vai ser esse vetor unitário aqui. Ok. Agora vamos pensar no nosso vetor unitário de Aφ. O φ, ele é esse ângulo aqui, né? Entre o ρ e o eixo x. O nosso vetor unitário Aφ, como vocês podem perceber, ele vai ser dado na direção e sentido do crescimento de φ. Se nós irmos aumentando o nosso φ, ele vai aumentando para cá. O nosso vetor unitário, que vai ser tangente a essa ordem de crescimento, vai ser nessa direção aqui. Então, esse é o nosso vetor unitário Aφ. Tá vendo? Esse vetor unitário bem aqui. Acho que o desenho ficou meio ruim daqui de cima, né? Vamos repetir. Esse aqui é o nosso vetor unitário Aφ. O z vai ser o mesmo, né? Então, nossa coordenada z ela cresce para cima. Então, o nosso vetor unitário AZ vai ser esse aqui. E, bom, essa mesma lógica vai ser aplicada para o outro sistema de coordenadas que falta, que é o sistema de coordenadas esféricas, dado pelas coordenadas r, θ, φ, onde, bom, vai ser bom para representar figuras com formato esférico, né? Ou calotas de esfera, enfim. A gente tem o φ, que é o mesmo das coordenadas cilíndricas. A gente tem agora um r, que é o raio da esfera do qual esse ponto pode pertencer. Então, essa distância aqui também é dada pelo vetor distância, né? Deste ponto até a origem. Acho que é mais fácil pensar assim. E o θ, agora que a gente conheceu o r, o θ ele vai ser o ângulo entre o r e o eixo z positivo. É bom também saber os limites de θ e φ, né? Θ ele pode ir de 0 até 180 graus. Φ pode ir de 0 até 360 graus, né? Ou de 0 a 2π, θ indo de 0 a π. O r ele vai de 0 a infinito. Aqui no sistema de coordenadas cilíndricas, né? O ρ ele vai de 0 a infinito também. O φ ele vai de 0 a 360 graus, de 0 a 2π. O z vai de menos infinito até infinito.
Para o nosso sistema de coordenadas cartesianos, né, tanto x quanto y quanto z, eles vão de menos infinito até infinito. Em relação aos vetores unitários aqui das nossas coordenadas esféricas, é só fazer o mesmo pensamento que a gente tinha elaborado antes, né? Então, por exemplo, para esse ponto aqui, o R ele tem uma ordem de crescimento, a direção e sentido de crescimento para cá, né? Então, esse é o nosso vetor unitário AR para esse ponto. Já o nosso φ, o nosso φ está crescendo para cá, então tangente a esse crescimento vai ser esse é o nosso vetor unitário a φ. Para θ, como ele está crescendo para cá, tangente a essa ordem de crescimento, esse vai ser o nosso vetor unitário a θ. Ok? Então a gente tem aqui desenhado nossos vetores unitários, entendemos já nosso sistema de coordenadas. E, bom, essa é a revisão então que eu tenho para dar para hoje, para essa aula. E vamos para a próxima.